Grande é o Senhor, maravilhoso em todos os seus feitos. Quero convidar a igreja para ler comigo agora Salmo 40. Nós vamos ler o iniciozinho deste salmo. Vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem aqui das Escrituras, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Quero orar com você ainda nesse momento. Amado Deus, eu te agradeço por essa porção da palavra. Te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Que a bênção e a unção do Teu Espírito possa nos envolver nesse momento e ser fortalecidos através da Tua palavra. Nós oramos já agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes eu tenho sido abençoado através dos salmos. Salmos é uma bênção, eram cânticos que os servos do Senhor expressavam seus corações, seus sentimentos diante de Deus lá no passado, e ficaram registrados também para a nossa edificação, nosso consolo, nosso conforto. E em particular, este salmo aqui, já passei por muitas experiências, talvez como Davi certamente vivenciou lá no passado, e quando ele expressa aqui através dessa declaração: esperei confiadamente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Eu quero, assim, de antemão, dizer que esperar não é agradável, né? Quem gosta de esperar? Não é agradável. Só que tem uma virtude em esperar confiadamente. Então aqui não é esperar de qualquer maneira. Esperar na fila de uma entidade, de uma instituição pública, esperar na fila do ônibus, esperar na fila de seja lá o que for, esperar alguém chegar e a pessoa nunca chega, esperar por alguém para tomar uma providência a respeito de algo, não é bom esperar. Mas esperar confiadamente faz toda a diferença. O que quer dizer esperar confiadamente? A certeza que vai acontecer. É a certeza do que vai acontecer. É, na verdade, em outras palavras, esperar com fé. Pois a fé é a certeza daquilo que se espera. Mas quando fala em confiança, aí nós temos que fazer aqui uma distinção. O que é ter confiança? O que você imagina assim, sobre o que é a base da confiança? A fé? A fé, eu acho que a questão da fé é exatamente a ter confiança daquilo que vai operar. Mas qual é a base da fé? Qual é a base da confiança? A certeza que vai acontecer. Certeza que vai acontecer, mas vamos lá. A base. Não fique tão tímido. Fidelidade, lealdade. É saber que pode confiar naquela pessoa. É a certeza, é por causa da fidelidade, lealdade daquele em que nós estamos confiando. A relação de confiança, ela não nasce da noite para o dia. Hoje eu estou conhecendo alguns amigos aqui que estão nos visitando e eles também estão me conhecendo. E a partir desse momento começa a desenvolver uma relação que pode ou não desenvolver a confiança. A confiança ela vem a partir de um quê? De um relacionamento.
Quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós vamos saber até que ponto nós podemos confiar, até que ponto nós podemos ter certeza de que o outro é fiel, de que a pessoa vai comparecer ao compromisso que firmou conosco, que vai estar junto na hora que eu precisar. Então, a relação de confiança, ela é fruto de relacionamento. E quando Davi, ele disse aqui, esperei confiadamente pelo Senhor, é no Senhor onde podemos depositar nossa confiança, a partir de um relacionamento vivo com Ele. A partir do momento que nós começamos a conhecer Deus, saber que Ele é fiel naquilo que Ele nos promete, nós podemos sim ter paciência e esperar confiadamente. Eu quero assim meditar com você nesse momento, rapidamente, sobre esse tema, pois a gente tem vivido momentos assim de aflição, momentos às vezes de luta com a enfermidade. Eu estou aqui, ó, minha mãozinha essa semana, eu fiz uma cirurgia, foi uma cirurgia rápida na mão, mas estou aqui me recuperando, estou passando bem. Amanhã, se Deus quiser, já tiro essa atadura aqui, vai estar tudo numa boa. Mas eu estava muito, eu vou falar assim rapidamente essa experiência que eu tive aqui com a mão, que às vezes nós ficamos assim pensando, por causa do relacionamento que temos com Deus, que o Senhor tem que agir e fazer as coisas acontecer, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo. Então eu creio, Senhor, que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai realizar esse propósito na minha vida. Eu vou ficar com o meu dedinho bom, meu dedo estava engatilhado, e aquilo estava me incomodando. Às vezes eu acordava com o dedo enrijecido, não queria abrir, mas peraí, abre em nome de Jesus, e o dedinho estava lá de fazer um esforço e doía. Eu falei assim, mas o que está acontecendo? Então, quando fala assim em cirurgia, claro, vamos buscar primeiro ao Senhor para ver o que vai acontecer. Mas eu fiquei ali. Tem horas que a gente ora, a gente coloca algumas coisas diante de Deus e a gente precisa esperar. E eu estou com essa situação aqui no meu dedo já tem uns 2, 3 meses que está ali. Eu estava ali aguardando, estava esperando no Senhor, e aí de repente a minha paciência chegou ao limite. Não foi isso. Eu fui entendendo que precisava fazer algo aqui que estaria assim perfeitamente ao alcance nesse momento de um profissional para poder realizar algo simples. Mas sempre quando a gente fala em cirurgia, a gente pensa logo assim, né? Sempre tomar anestesia, ficar ali no hospital, e a gente fica preocupado. Então eu fiquei ali esperando confiadamente no Senhor, no agir de Deus. E aos poucos eu observei que as coisas foram sendo canalizadas para eu passar por essa cirurgia. Por que razão? A gente às vezes não entende algumas situações que a gente passa, mas eu desde o momento em que eu assentei no meu coração, agora eu estou pronto, porque desde o início eu tinha falado, não vou passar. A primeira visita que eu fiz ao médico, o ortopedista, ele falou assim, vamos operar isso aí? Eu falei assim, peraí, eu estou chegando aqui agora, calma, como é que não vai se operar assim, né? Que nenhuma vez foi operar meu ombro, eu falei, não, quanto tempo para recuperar? Uns 6 meses. Por que eu vou ficar com meu braço parado? Não vou operar não. E não operei, graças a Deus, o movimento hoje sem nenhum problema, e não precisou operar. Aí ele chegou para mim e falou assim, vamos operar? Eu falei assim, não, peraí, eu quero primeiro fazer algo aqui, ver o que eu posso fazer nisso. E aí fez uma fisioterapia, 10 sessões de fisioterapia, nada. Aí o fisioterapeuta falando assim comigo, isso aí leva tempo, isso demora e tal, né? Mas eu não tenho muito tempo para ficar lá parado no médico fazendo exercício com o dedo. E parecia que cada vez que eu ia à fisioterapia, meu dedo ficava pior. Ele torcia meu dedo para lá, torcia para cá, esticava ali. Eu falei assim, meu Deus, que fisioterapia. Dizem, né, que fisioterapeuta bom é aquele que deixa você dolorido. Quando você sai, que bota as coisas em ordem, né? Então eu falei assim, mas isso aqui está muito dolorido, né? Aí, mais 10 sessões de fisioterapia. E aí nesse período eu fui conversando, eu fui assim, obtendo informações com as pessoas, conversando com um profissional, conversando com outro. Ele falou assim, olha, isso daí resolve-se assim, em 2 tempos. O médico chega lá, faz um cortezinho aqui, ó,
pronto, você sai, no dia seguinte você já está com a mão assim, boazinha. Pois é, aí aquilo foi trabalhando no meu coração, eu falei assim, Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu estou esperando aqui que isso se resolva, mas até agora não se resolveu, devo realmente passar por isso? E Deus foi colocando paz no meu coração. Passei e realmente acabou a cirurgia. Quando eu acordei, eu fiz assim, ó, minha mão está movimentando. Aí mandei para você, o pastor só tem uma mão, né? Vamos lá, vamos bater uma queda de braço aqui para você ver se eu só tenho uma mão. E eu ainda bato com o braço esquerdo e com o braço enfaixado, porque meu dedo está forte, graças a Deus. Amém. E resolveu o problema. Mas esse tempo de espera não é fácil. O tempo de espera para tratar uma enfermidade. O tempo de espera para tratar uma situação de conflito familiar. O tempo de espera para tratar um problema que aos nossos olhos torna-se assim impossível de se resolver. E como nós vamos fazer? É preciso não somente esperar, ficar sentado, mas confiar naquele que está do nosso lado. Confiar naquele que nos prometeu. E eu quero só aqui dar só 3 exemplos para os irmãos, pois esse salmo, ele fala, Davi, ele expressa aqui o seu coração, o seu sentimento, e ele fala que tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, ou seja, me tirou de um lugar escorregadio, de um lugar de lama, talvez de um lugar tenebroso, que alguém possa, talvez hoje de manhã, estar vivendo, ou nesse dia, ou a circunstância que você está passando, possa ser exatamente isso, você está se sentindo atolado. E Davi, ele disse aqui, o Senhor me tirou, eu esperei, e Ele me alcançou, Ele livrou a minha vida, e o Senhor vai livrar a sua vida, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai estar presente aí com você, porque você está esperando confiadamente, ou esperando com fé, com certeza de que Deus está do seu lado. Eu vou pegar um exemplo que Davi passou lá na cidade de Ziclague. Davi, ele estava fugindo do exército de Saul, e ele se aliou aos inimigos de Israel num dado momento da sua vida para pelejar contra os filhos de Israel, contra Saul e seu exército. Mas isto era algo que desagradava a muitos israelitas. Como poderia Davi, um homem que estava participando dos exércitos de Saul e que durante algum tempo trouxe grandes vitórias para o exército de Saul, ali no meio do povo de Israel, e agora estava numa posição contrária, porque Saul estava perseguindo Davi, e ele tivesse se aliado a alguns do exército, do inimigo dos filisteus. Mas quando Davi, que tinha deixado a sua família, os seus filhos, e juntamente com os homens que estavam com ele, nessa cidade de Ziclague, eles tinham saído para a peleja. Quando chegaram lá na peleja, os príncipes dos filisteus não concordaram que Davi estivesse participando com eles, porque vai que lá no meio da peleja, Davi se virasse a casaca, né? E se voltasse contra os próprios filisteus, contra quem ele sempre tinha planejado batalhar. Então ele voltou para casa. Quando ele voltou, o que aconteceu? Os inimigos tinham dado, os amalequitas tinham dado em cima da cidade de Ziclague, tinham levado suas mulheres, suas crianças, os homens deles estavam assim amargurados, chorando, sofrendo. Está vendo? Você é o culpado. Se nós não tivéssemos nos aventurado nesta situação, nós não estaríamos passando por essa humilhação agora. Onde estão os nossos filhos? Onde estão as nossas mulheres, nossas esposas? E Davi ficou angustiado. Isso está escrito lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, no verso 6.
está escrito lá: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Esse aqui foi um dos momentos em que Davi estava profundamente angustiado. Como vai solucionar esse negócio? Os seus amigos, os seus companheiros de guerra, levantaram-se contra ele e falaram até em apedrejá-lo. Você já passou por uma situação em que você está vivendo um momento difícil e aquelas pessoas com quem você pensava em contar também se levantam contra você? Você já vivenciou um momento em que lhe falta apoio das instituições, lhe falta apoio dos familiares, lhe falta apoio de muitos lugares, até apoio talvez até da igreja, e você se sinta isolado, assim, enfraquecido, mas porque você espera em Deus, você confia no Senhor, peraí, deixa eu clamar ao Senhor. E Davi foi e buscou o Senhor. Ele foi, chamou o sacerdote, consultou o sacerdote, ele consultou a Deus através do sacerdote. Devo ir lá devo ir lá perseguir esses inimigos? Vai, porque eu serei contigo. E Davi foi, e o Senhor foi com ele. E o Senhor trouxe vitória. Vou contar uma outra situação em que Davi também sofreu grandes aflições. Esse foi os momentos em que Saul se tornou inimigo de Davi. Saul, o rei de Israel. E ele foi muito perseguido. Saul, muitas vezes, ao ouvir Davi tocar a sua harpa, pegava o seu dardo e jogava o arco, a lança contra Davi, com a intenção de matá-lo. E Davi ficou fugitivo, saindo da presença de Saul. E Saul ficou tão obstinado, querendo acabar com a vida de Davi, que Davi ficou escondido nas cavernas, escondido nos montes, escondido em vários lugares. A Bíblia nos registra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, no verso 14, Davi teve aquele momento de aliança com Jonatas, e foi um amigo de Davi, companheiro dele, e no meio daquelas aflições todas, ele estava lá, fizeram até um compromisso um com o outro. Jonatas procurou consolar o coração de Davi, falou assim: meu pai está amargurado, não se preocupe que isso vai se resolver. Mas diz aqui a palavra lá em 1 Samuel 23, verso 14: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Deus não entregou Davi em suas mãos. Esses dias, irmãos, tem sido assim na minha família, as lutas, com a enfermidade. Há 3 semanas atrás eu estava de novo com Covid, mas foi assim agora mais leve em relação à primeira Covid que eu tive. E minha sogra também teve Covid. Minha sogra, na primeira vez que ela teve, não teve situação complicada, foi assintomática. Agora dessa vez ela ficou muito debilitada, foi hospitalizada, e ela ficou ali no momento entre a vida e a morte, na verdade, passando por aquele cadinho difícil, mas aí já estava melhor da Covid, mas não tanto pela Covid, mas para as consequências que vêm pós-Covid. E dentro desse processo todo, nós entramos, a igreja entrou em oração, em batalha de oração, e nós todo mundo orando. E nesse tempo, o que nós vamos fazer
enquanto nós estamos passando pelo cadinho difícil, nós temos assim algumas alternativas. Entrar em desespero e tentar por todos os meios resolver a situação, ou esperar em Deus. Se já foi feito tudo que está ao alcance dos homens, se já foi feito tudo que está ao alcance das nossas mãos, o negócio é nós então o quê? Descansar, esperar no Senhor. Mas esperar com confiança, esperar que Deus vai tratar da situação. A gente, irmãos, tem situações que nesse mesmo período nós também tivemos o caso da nossa irmã, muito querida, muito amada, irmã Leda. E se nós tivermos a consciência de que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle de Deus, isso vai nos ajudar a descansar no Senhor. Então nós oramos pela irmã Leda, nós oramos pela dona Olga, e aprove ao Senhor, dentro dessa circunstância, trazer minha sogra de volta. Minha sogra está em casa, está se recuperando, hoje já está bem melhor, ainda sofre algumas dores abdominais, mas eu sei que ela está sob os cuidados de Deus. Mas aprove a Deus recolher a irmã Leda, que ontem partiu para o Senhor. E nós ficamos com o nosso coração entristecido pela dor da despedida, pela dor da separação. Mas ao mesmo tempo, no meu coração, eu fico feliz pela dona Leda, porque ela agora está no colo do nosso Pai. E ela recebeu, eu creio que ela está lá recebendo o seu galardão. Está recebendo porque é uma serva de Deus, com um testemunho inegável diante da igreja, diante de todos os irmãos, do que ela vinha fazendo, do que ela estava fazendo e do seu testemunho pessoal como mulher de Deus. E eu creio, irmãos, que ela está ali desfrutando do seu galardão. Mas aprove a Deus manter a vida da minha sogra nesse momento, está sustentando a vida dela. Mas vai chegar também aquele momento, vai chegar aquele dia em que nós vamos precisar nos despedir. Isso acontece na vida de todos nós. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E Deus foi derramando paz em nosso coração, porque Ele tem realmente cuidado de cada um de nós. Eu sei que por amor à família, como foi o caso de Epafrodito e em relação a Paulo, que lá na igreja primitiva, no passado, Epafrodita, que era um homem de Deus, apoiador, companheiro do apóstolo Paulo, ficou também terrivelmente enfermo. A igreja orou, a igreja intercedeu, e o que aconteceu? Paulo declara lá na segunda carta aos Filipenses, que Deus teve misericórdia dele e de nós, como foi o caso do apóstolo Paulo, para que não lhes acrescentasse tristeza sobre tristeza, salvando a vida do Epafrodito. E Epafrodito foi então encaminhado à igreja, para que a igreja também pudesse se alegrar no Senhor, como hoje nós nos alegramos com a vida da dona Olga. Mas nós também estamos com o nosso coração em paz, porque sabemos que a dona Leda está sob os cuidados do Senhor. Amém. E é importante nós termos esse equilíbrio de descansar em Deus, pois Deus não perde o controle de nada. Por isso que naquela ocasião, enquanto Davi estava vivendo as suas angústias, neste Salmo 40, ele ainda, se você for olhar o contexto dele, se você observar do versículo 17 em diante, aliás, do versículo 13 em diante aqui do Salmo 40, fala assim: praza-te, Senhor, em livrar-me, dá depressa, ó Senhor, em socorrer. Isso está aqui dentro do Salmo 40. Ele está fazendo essa oração, pois Deus já tinha dado a ele muitos livramentos, tirou a ele de charco de lodo, de lutas, de perseguição. E ele ainda fala: sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás
e cubram-se de ignomínia, ou seja, de vergonha, por causa das perseguições que ele estava sofrendo, como essa que eu acabei de relatar para vocês de Saul. Mas o Senhor o livrou de todas. O Senhor o livrou de todas. E fez os seus inimigos se envergonharem, porque Deus estava ali do lado dele. Irmãos, Deus está ao lado daqueles que esperam nele. O Senhor está junto de você no meio da sua peleja. Então, espera com paciência. Ou espera com confiança. Espera com aquela certeza de que Ele está do seu lado e Ele tem o controle de todas as coisas. Outra situação, eu vou aqui, só mais essa experiência aqui de Davi, só para vocês terem uma noção do quanto Davi ele tinha autoridade para escrever aqui e nos encorajar nesta manhã. Ser paciente, mas paciente com confiança, com esperança no Senhor. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele se deparou com o rei de Gade, que também era inimigo de Israel. E Davi, numa situação de desespero, por causa da perseguição que Saul estava empreendendo, foi até o rei de Gade para poder se refugiar, receber auxílio. Mas só o que aconteceu? Isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, no verso 10 até o verso 12. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gade. Todavia, os conselheiros de Aques lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças, Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gade. E o que aconteceu aí nessa situação? Davi se fingiu de louco. Ele começou a babar, aí corria, aquela baba na sua barba, e ele começou a riscar as paredes. Ele se deu uma de louco. E o que aconteceu? Está vendo que esse homem está louco? Deixa ele para lá. Vamos cuidar de outras coisas, vamos cuidar dos nossos negócios. E Davi ali recebeu o livramento do Senhor naquela atitude. Foi ele que escreveu o Salmo 34, quando ele estava justamente passando por essa situação. Vamos abrir lá no Salmo 34? Salmo 34 de Davi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplá-lo-ei e sereis, contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Mais uma vez, irmãos, o Senhor trouxe paz e conforto ao coração de Davi. Eu quero concluir aqui nesta manhã. O Senhor pode trazer paz ao seu coração hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de aflição, talvez você esteja vivendo até momentos de preocupação a respeito de alguma coisa, mas eu quero encorajar você a ter confiança no Senhor, a saber de que Ele não desampara, gente. Ele está do nosso lado, porque Ele é fiel. Como nós falamos ainda há pouco, a relação de confiança, ela é fruto do relacionamento que a gente tem com o Pai. E o que eu posso dizer para você que hoje está vivendo uma situação difícil e que não está tendo paciência para esperar o momento certo?
Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Até Ele nos autoriza. Buscai ao Senhor e vede que eu sou bom. Diz lá o salmista também. Nós precisamos buscar o Senhor e ter essa experiência com Ele. Várias situações na minha vida também, que eu já passei de angústias, de sofrimentos, de dificuldades. Como foi o período do ano passado, quando eu passei 21 dias ali no CTI, por causa da Covid. Eu me lembrava muito desse salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um tremendal de lama, me colocou os meus pés sobre a rocha, me colocou num lugar firme. O Senhor me levantou com a sua graça, com o seu poder, mas eu precisei ali esperar o Senhor. Não é agradável esperar, não é agradável ficar ali naquela expectativa, mas se você ficar com expectativa, mas com confiança, isso vai fazer toda a diferença. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei o que está assim para ainda acontecer, mas uma coisa eu sei, que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Aleluia. E está tudo sob o controle dele. Glória. Então, se você depositar essa confiança nele, certamente você sairá em paz do seu coração. Não se preocupe, Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém. E Ele vai realizar o melhor na sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Davi, lá no Salmo 34: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais sofrerão, mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eu te agradeço por esta manhã. Eu te louvo, Senhor, pela vida da tua igreja. Amém. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos que hoje estão aqui de pé. Porque eu estou certo de que, mesmo com as dificuldades e com as tribulações do tempo presente, a mão do Senhor tem estado estendida sobre a vida de cada um. Que o Senhor venha abrir neste dia os seus olhos para perceber o agir do Senhor nas pequenas coisas. Que nossos olhos estejam olhando ao Senhor somente, olhando e mirando as promessas que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem prometido vitória a cada um daqueles que esperam no Senhor. Jamais sofrerão decepção aqueles que confiam em Ti. Ensina-nos, ó Deus, sim, a esperar confiadamente, a ter esperança no nosso coração, a saber de que o Senhor está no controle e que o Senhor agirá em nosso favor. Por isso, ó Deus, nós não cansamos de derramar o nosso coração diante de Ti. Se neste dia, se nesse momento, alguém que está aqui ouvindo a Tua palavra, está com o seu coração angustiado, ó Deus, que o Senhor venha trazer consolo nesta hora e revelar o Teu braço forte, porque o Senhor é poderoso para mudar as situações, alterar as circunstâncias e nos fazer prosperar no Senhor. Nós assim oramos agradecidos a Ti, que o Senhor venha trazer vigor, ânimo a cada um, ó Deus, para que nesses dias tão complicados, em que muitas vezes os nossos olhos são tentados a olhar para as circunstâncias, que nós sejamos encorajados pelo Teu Espírito a olhar somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Deus, que o Senhor venha trazer graça e consolo ao coração do nosso irmão Zé Luiz, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz a toda a família, mostrando a cada um que a Tua filha, irmã Lê, está nos Teus braços e ela foi receber seu galardão, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor está fazendo na vida da minha família, porque o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem nos ajudado.
Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida de muitos dos teus filhos que hoje estão aqui de pé diante do Senhor, porque o Senhor tem derramado graça. E aqueles, ó Deus, que ainda não puderam chegar aqui até nesse lugar, que o Senhor possa encorajá-los a ter confiança, sabendo que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória, Senhor.